Saudações, comunidade jurídica. Vamos dar início a mais um Falando Direito Podcast, o podcast que vai conversar com as maiores personalidades do direito brasileiro. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Giuseppe Cláudio Fagotti, advogado formado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Guarulhos, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo IFMU, conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, sócio fundador do escritório Fagotti, Sociedade de Advogados, fundado em maio de 2004, em São Paulo. Ele é palestrante, escritor. Chama a vinheta. Doutor Giuseppe, muito obrigado pela sua presença. É uma honra recebê-lo aqui no Falando Direito. O pessoal de casa com certeza vai ouvir excelentes histórias e muitos conhecimentos que vão ser engrandecedores para a carreira de cada um. André, obrigado pelo convite. Sucesso aí com o programa. Já vi que a estreia foi maravilhosa com meu amigo Domingos. Já bombou aí a sua audiência e espero que continue. E vamos dar um brinde, que você serviu um vinho aqui. Vamos, saúde e sucesso ao programa, viu? André, é bom ter amigo porque apresenta a gente assim, a gente fica até com o ego levantado, né? Mas não é tudo isso que você falou, a gente tá aqui para bater um papo, contar alguma história, né? Mas vamos lá, o que você... Vamos lá, vamos começar pelo começo. Queria saber como que foi que você caiu nesse negócio do direito aí, como que foi? Olha, o direito na realidade eu não escolhi, o direito me escolheu. Eu comecei a trabalhar muito jovem, eu com 15 anos comecei a trabalhar. Vim de uma família humilde, um pai motorista, uma mãe vendedora. Então, logo cedo eu comecei a trabalhar. Com 15 anos eu fui trabalhar numa construtora como office boy, fui promovido para o departamento pessoal e aí começou a ter contato com direito. Dentro do departamento pessoal já tinha o jurídico ali que fazia as defesas da empresa e o advogado fazia as defesas, eu separava a documentação, eu montava a documentação para juntar na defesa e ali com 16, 17 anos, o advogado me dava a defesa pronta e falava gordinho, que era o meu apelido, né? Sempre fui assim, esbelto, e mandava eu direto, fazia audiência em Guarulhos. Lembro ainda, muitas audiências com o Dr. Samuel Solonca Júnior, está lá até hoje em Guarulhos, meu amigo, que eu já deixo aqui um abraço para ele. Sem advogado, ia sozinho? Sozinho, pegava a defesa, pegava o ônibus e ia para lá. Gordinho, você entrega a defesa assim que você chegar lá para o juiz, junto com o seu documento, ele vai datilografar a ata da audiência e você me traz de volta. E pergunta para o Samuel Solonca quanto ele quer para acordo, que a gente vai fazer um acordo nesse processo. E assim eu comecei a ter contato ali, fui por uns 3, 4 anos nessa construtora, depois saí, mudei de ramo totalmente, fui para o comércio já com 17, 18 anos, 19 anos, até mais uns 3 anos fora. Aí fui convidado para trabalhar num banco. No jurídico trabalhista de um banco, com 20 anos, 22 anos, eu aceitei, porque eu era jovem, tinha acabado de casar, estava com um filho novinho, fui trabalhar no banco, no jurídico trabalhista. Me colocaram para fazer cálculo trabalhista. Eu com 22 anos, não tinha faculdade, tinha parado de estudar, não entrei na faculdade, por causa do casamento, muito jovem, filho recém-nascido, e fui trabalhar no jurídico trabalhista de um banco fazendo cálculo trabalhista. Me colocaram lá, porque eu vinha de um departamento pessoal, tinha conhecimentos, cálculos de rescisão, me colocaram lá. E eu fiquei nesse banco aí, eu trabalhei nesse banco 10 anos, eu fiz uma história dentro desse banco. Fiz uma história dentro desse banco, né? E depois de uns 4, 5 anos, eu resolvi sair do banco. Falei que as coisas não estavam muito boas economicamente. A diretoria do banco falou, por que você não faz direito? Eu falei, olha, primeira coisa... eu não tenho condições de pagar uma faculdade, o que eu ganho aqui é pouco. Falei, olha, o banco está com uma proposta para você que vai te promover se você for fazer faculdade de Direito. Falei, mas mesmo assim, mesmo com promoção, eu tenho família. Não, o banco vai te custear a faculdade. Opa, poxa, aí não tinha como, né? Oportunidade, excelente. Aí fiz o vestibular naquele semestre mesmo, em janeiro do ano seguinte eu entrei na faculdade, continuei no banco, o banco me
custeou toda a faculdade. Excelente. Não tinha como não ir para o direito, né? O mundo estava conspirando para eu ir para o direito. Conspirou desde garoto, me empurrando para o direito e para o direito do trabalho, que é o que eu faço até hoje com gosto. Eu amo o direito do trabalho, sabe? Sempre indo para o ramo empresarial, que eu sempre gostei de defender empresas, né? E até hoje tá aí. Eu terminei a faculdade dentro do banco, aí saí do banco, com circunstâncias, saí do banco, fui trabalhar em escritórios. Aqui a gente tem que deixar aqui sempre o registro de quem te ajuda na vida, né? E eu tenho que sempre agradecer muito ao Estevão Malê, que foi a primeira pessoa que, quando eu saí do banco, me abriu oportunidades, me apresentou o Dr. Eli Alves da Silva, que você deve conhecer muito. Sim. Fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele quase 3 anos. 3 anos e pouco, acho que eu trabalhei com ele. Também escritório muito bom. Pagou minha pós-graduação, o Eli. Olha, que excelente. Você vê, todo mundo me empurrando ali. Eu tive muita sorte nesse mundo do direito. Olha, não paguei faculdade, não paguei pós-graduação. E estou ali no Eli, trabalhando, até que eu tive uma proposta de um outro escritório. Me chamaram, o escritório do Dr. Jamil Michel Haddad. Me chamou para trabalhar no escritório dele, eu conversei com o Eli falou, Giuseppe, você não pode perder essa oportunidade, porque o Eli já tinha virado meu amigo, né? Já era amigo mesmo, não era nem empregado dele. Aí fui para o escritório do Jamil. Aí fiquei 5 anos lá, coordenando a parte jurídico-trabalhista do escritório do Dr. Jamil. Depois de 5 anos, eu falei, agora ou eu monto o meu escritório, ou eu vou me aposentar e não vou ter tido a chance de pelo menos ter tentado. Aí foi quando eu montei, na época era o GCF Advogados, que é as siglas do meu nome, eu montei em 2004. Hoje, com a chegada dos filhos, da esposa, todos os advogados, nós montamos a Fagote Sociedade de Advogados, que está aí, completou agora em maio desse ano aqui, 17 anos de escritório. 17 anos. Agora com meu filho, o Felipe, como meu sócio, a doutora Juliana chegando agora aí com a gente, a Sandra, minha esposa também. Entendi. Vamos lá. Fala uma coisa, nessa época, antes da advocacia, nessa época de preposto, isso me interessou muito porque preposto, estagiário, a gente enfrenta situações inusitadas aí. Tem alguma história nesse período que você foi preposto lá do banco? Nossa, tem muita história. Eu trabalhei no banco 10 anos e os 10 anos eu era preposto oficial do banco. Eu viajava o Brasil inteiro, não tem uma cidade, acho que aqui no Brasil, em algum estado aqui, que eu não tenha feito audiência. Assim, de local assim que mais me impressionou, uma vez eu fui fazer uma audiência em Cachoeiro do Itapemirim. A hora que eu entrei na vara do trabalho lá, parecia um tribunal do júri daqueles filme americano, tudo de madeira, a cadeira do juiz elevada. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso, né? Coisas assim diferentes. Agora, história mesmo, tem sufocos. Sufoco. Eu lembro aqui em São Paulo, eu só não vou lembrar que vara foi. O que aconteceu? Eu cheguei para a audiência, então a gente trabalhava no mesmo departamento, só que os advogados ficavam num setor separado. Os advogados levavam a defesa e o preposto a gente se encontrava na vara. Um dia eu cheguei para fazer uma audiência, não lembro qual vara, mas era aqui em São Paulo, na Rio Branco, não sei que vara que era, e o advogado designado para aquele dia é o meu amigo, Dr. João Eduardo de Crescenzo, que eu já mando um abraço para ele também. O Dr. João Eduardo parece que se atrasou, pegou um problema com o trânsito. E, infelizmente, a lei de Murphy, naquele dia, apregou no horário. Sempre assim, né? Sempre assim. Você não atrasa nunca, mas aquele dia pregou no horário. E aquela vara a gente sabia, é pelo menos 2 horas de espera aqui. Aquele dia pregou no horário. Eu entrei, tenho bastante conhecimento, bastante experiência, chamou, eu entrei, sentei no meu local, eu arrumo documento, cadê o advogado? Excelência, o advogado está chegando, ele está com trânsito, eu falei com ele agora há pouco, naquela época não tinha celular, vamos deixar bem claro, né? Eu saí do banco, ele já estava a caminho, deve ter tido algum problema. Vou dar 2 minutos, hein, preposto, senão você faz a defesa aqui que eu não posso perder tempo, porque minha vara está no horário hoje, desse jeito. Eles não podem esperar nunca, não. Né? Aí ele deu lá uns 4, 5 minutinhos, falou, preposto, por favor, senta aqui e faz a defesa para a gente andar. Aí o preposto já estava suando, né? Já estava aqui, que escorria suor para todo lado. Aí sentei, era o início da informatização. Eu peguei aqueles computadores ainda 286, sabe, aqueles bem antigo. Aí sentei lá até a moça preparar, auxiliar do juiz preparar, e eu lá na frente dela e tremendo, né? A perna tremia, né?
e suava, e nada do doutor João aparecer, porque ele estava com a defesa. Sim. E nada do doutor João aparecer. A hora que ela virou para mim, preposto, pois não, pode começar. A hora que ela falou, pode começar, eu olhei assim pro chão, desesperado, pois não, e vi a tomadinha do computador, assim, bem no meu pé que tremia. Eu não sei se foi mais a tremedeira ou não, mas sem querer meu pé bateu naquela tomada e desligou o 286 da vara. E eu fiz aquela ameaça de falar, se aguarda um minutinho que o computador aqui caiu o sistema. Aí eu dei uma respiradinha, né? Fiquei esperando, imagina, um 286 naquela época, desligou, até reiniciar, ligar, senha e colocar, ia lá uns 10 minutos, né? Nessa que ela estava lá preparando, antes dela de ligar o computador, veio o João Eduardo com a defesa na mão, esbaforido, correndo, pedindo desculpa que estava atrasado. E o juiz, preposto, pode ir para o seu lugar que o seu advogado chegou. Deu sorte, hein, doutor? Ainda deu uma brincada com ele. Deu sorte não, eu estava quase infartando ali, e provavelmente ele subiu as escadas, porque lá na Rio, Sim, eu peguei certeza. A Rio Branco. Com certeza ele subiu para a escada ali. que ele estava e não conseguia nem falar. Ele entrou na sala já passando mal, mas a sorte minha ali de ter encostado na tomadinha o pé ali salvou o preposto ali naquele dia. Essa daí não dá para esquecer tão cedo. Para quem não sabe, antigamente aqui em São Paulo existiam vários fóruns. Tinha um circuito de fóruns que a gente fazia lá no centro. Sim. Rio Praça Branco, Alfredo Issa, Rio Branco, Santa Efigênia, Ipiranga e a outra, como que é onde tem a delegacia lá? Fugiu o nome. Onde tem a delegacia até hoje ali? Nossa, não vou lembrar. Olha, uma coisa que eu garanto para vocês, era terrível. Qual era o pior? Na minha opinião, Santa Efigênia acho que era o pior, né? Porque ali era um prédio do Banco Itaú, que o Itaú mudou dali, e ali tinha ar-condicionado central, e era todas as janelas fechadas e lacradas. E o que acontecia na justiça? Sempre o ar quebrava. Agora, você imagina, naquela época, ar-condicionado quebrado, as janelas todas lacradas, e se fumava naquela época. Um agravante, se fumava naquela época. Então, você imagina ali, 10, 15 pessoas, 30 pessoas ali, muitas fumando, janela fechada e sem ar-condicionado, não tinha água e não tinha banheiro. Para quem reclama hoje do prédio do Rui Barbosa. Do Rui Barbosa. O Barbosa é maravilhoso. Não, ali é um paraíso dos advogados trabalhistas. Ali é um sonho mesmo. Eu vejo às vezes gente reclamando que faltou papel para enxugar a mão no fórum. eu digo para vocês que quem trabalhou naquela época, faltou o banheiro, faltou o oxigênio, às vezes para você respirar ali, faltava. Ali era terrível. E para fazer andamento em processo, quando você precisava aí, tem que fazer todo aquele circuito, né? Vai num, sobe, vê, depois vai no outro. Normalmente, quando você dava sorte, você subia de elevador até o último andar e ia descendo fazendo o circuito, né? Fiz muito isso na minha vida já. Também trabalhei em jurídico de banco. Trabalhei no civil, fiz trabalhista também, mas eu tive... Esse início de carreira foi em jurídico de banco. Muito bom, né? Um aprendizado é muito grande, porque é muito movimentado, muita pauleira, né? É um volume grande de trabalho, o pessoal que trabalha nesse segmento trabalha muito. Também não posso reclamar do banco, principalmente o banco que eu trabalhei, que me empurrou para o direito, me pagou a faculdade. Não existe mais o banco, foi comprado por uma outra instituição, mas eu tenho amigos até hoje dessa época aí. E me fala uma coisa, e aí? Aí se formou, e aí? Aí me formei, terminei a faculdade, estava no banco ainda, aí saí do banco. Você sabe que banco também tem uma política, né? A politicagem interna. Às vezes você está num determinado setor, a um determinado cargo, e você às vezes ameaça certas pessoas. Eu, quando terminei a faculdade e peguei a OAB, o banco me dispensou. Imediatamente eu fui dispensado. Mas quem tem amigos e tá sempre bem-vindo. Eu, graças a Deus, sempre fiz boas amizades e aqui eu gosto até de reconhecer em público sempre o Dr. Estevão Malê, na época, tinha muito contato com ele, a gente fez uma amizade durante as audiências, né, que ele era advogado externo do banco. 2, 3 dias ele me ligou perguntando por que eu tinha saído do banco, tal, se eu ia advogar, o que eu queria fazer. Me apresentou um amigo dele que estava precisando de advogado, o doutor Eli Alves da Silva, que virou meu amigo até hoje, que eu já mando um abraço para o Eli, para toda a família. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar com o Eli.
Trabalhei com o Eli acho que uns 3 anos. O Eli também foi a época que eu fiz a pós-graduação. O Eli, inclusive o escritório do Eli que me pagou pós-graduação, ou seja, me empurraram para a faculdade, me pagaram a faculdade, fui trabalhar com o Eli, que virou meu amigo, me pagou pós-graduação. Quer dizer, o mundo conspirava para eu ir para o direito e ficar no direito e evoluir no direito. Depois de uns 3 anos no Eli, eu saí, fui trabalhar com o Jamil Michel Haddad, um escritório grande na Paulista também, fui gerenciar o jurídico trabalhista dele, aí fiquei lá por cerca de uns 5 anos. Em 2004, eu resolvi montar o meu escritório. Falei, ou eu monto agora, ou vou passar o resto da vida pensando por que eu não montei meu escritório. E fui para a luta, com a cara e a coragem, sozinho. Montei o escritório, a dificuldade que você sabe que é manter um escritório no início com poucos clientes, né? Muitas despesas e poucos clientes, mas montamos aí o escritório e esse ano aqui fizemos 17 anos em maio de escritório aí. Cresceu um pouco, hoje eu estou com meu filho, minha filha chegando, minha esposa também é advogada, e já estamos já com mais alguns colaboradores lá com a gente. Estamos aí na luta aí, que não é fácil, né? E esse comecinho na advocacia, nesse primeiro escritório, como é que foi? Olha, não foi fácil, porque eu sinceramente montei o meu escritório com a cara e a coragem, sem cliente, sabe? Era muito complicado. Eu tinha muitos contatos, fazia trabalhos assim eventuais, mas você sabe, não paga as despesas. A gente tinha uma certa reserva para manter, mas nessa época eu já tinha 2 filhos, né? 2 filhos, manter escritório não era fácil. Eu tinha dia, eu falo isso hoje para os meus filhos lá, que vieram já com o escritório montado, prontinho. Eu tinha dia que eu estava no escritório, eu saía todo dia de terno e gravata, ia para o meu escritório com a minha pastinha. Hoje eu já não gosto nem de usar mais pasta, não uso. Mas eu ia para o escritório, às vezes davam 10 horas, 10 e meia, eu sabia que não tinha ninguém para atender naquele dia, não tinha o que fazer. Sabe o que eu pegava? Eu pegava a minha pastinha vazia, pegava um metrô e ia para o fórum. Subia lá no último andar de elevador, ia descendo devagarzinho, andar por andar, vara por vara, cumprimentando as pessoas, encontrando amigo, para a cabeça funcionar e não entrar em parafuso no começo. Isso é importante, né? A pessoa muitas vezes fala, pô, como que eu começo? Eu acho que é importante isso. A vida do advogado é network, né? É conforme ela conhece. Porque a gente não pode fazer... Agora tá mudando, tá ficando um pouco mais maleável aí com as recentes alterações com relação ao marketing na advocacia, mas quando eu comecei também não tinha internet, não tinha nada de se iniciar. Então era isso, né? Encontrando os amigos, encontrando as pessoas essencialmente, a vida do advogado em geral, por mais que tenha marketing, internet, hoje network, o advogado é um profissional igual um médico. Você não vê uma placa ali e fala, olha, tem ali um urologista, eu vou entrar nesse cara aí que acho que faz tempo que eu não vou. Você não vai. Se não tiver alguém que te indicar, ou pelo menos tiver na lista do convênio médico ali uma orientação, você não vai num médico. O advogado é a mesma coisa. Quem te indica? São conhecidos. E você monta um escritório. Quem é o cliente que te conhece? Você nunca trabalhou no ramo, então não tem ninguém para te indicar. Então, como que faz o advogado? Você tem que conversar com quem você conhece, advogados que já têm escritório. Foi assim que eu comecei. Eu tinha muitos amigos, muitos contatos, muitos colegas advogados com escritório montado e eu comecei a fazer parcerias. Dr. Milton Tedesco, que hoje está aposentado, acho que mora lá no Guarujá também, um grande amigo, fiz uma parceria com o Dr. Milton logo no começo. Ele é um advogado grande, civilista na época, tinha uma grande carteira trabalhista. Eu praticamente terceirizei a carteira trabalhista dele nessa época, início de carreira. Então eu ficava 3 dias no meu escritório e 2 dias no escritório do Milton, fazia as audiências dele, entendeu? Fazia audiência freelancer para o Estevão Malê. Você vê, quem tem amigo, fiz muita audiência para o doutor Estevão Malê, fazia questão de me contratar para as audiências mais complicadas, de gerente de banco, tal, do Estevão Malê. Ele confiava no meu trabalho, sabia da escola que eu tive, que foi com ele, com a esposa dele, doutora Olinda, né? Então, fazia muito freelance para ele, em São Paulo, Grande São Paulo.
E foi assim que começou. Até começou a aparecer um cliente aqui, um cliente ali, e as coisas foi crescendo, né? Você foi ampliando. Eu ampliei o escritório não só na advocacia trabalhista, mas entramos para a parte civil de cobrança. Assim que minha esposa veio para o escritório, a gente ampliou, começou a fazer cobrança, que é ela que cuida da parte de cobrança e da parte de família, né? Então a gente foi ampliando o escritório, mas no começo eu digo para você assim que tinha mês que eu tirava de um cartão de crédito para pagar o outro. Que não era brincadeira, não. Quem quer empreender, quer montar um escritório, eu dou maior força, mas vá preparado, porque a briga não é pouca, não. A briga não é fácil e muitos desistem, né? Muitos desistem. É uma carreira que, a longo prazo, a gente consegue alcançar um resultado muito bom e muitas vezes bem melhores do que as carreiras públicas. Mas ela tem um tempo de maturação, a advocacia, né? Eu sempre digo, olha, pelo menos uns 10 anos aí, você vai ter que se esforçar muito para depois formar essa carteira, porque é o tempo que você precisa, vai conhecendo um outro, vai tendo os resultados, um começa a indicar, né? É o tempo de maturação da carreira. A nossa carreira, eu poderia dizer assim para você, que não é ingrata, mas é muito complicado, porque você tem que ser uma pessoa certa, honesta, sabe? E fazer sempre o melhor. Eu já deixei de pegar muito caso, muito cliente, por não acreditar. Às vezes, o cara chega no seu escritório contando uma história que trabalhou, que fez, que não sei o quê. E você tem que analisar ali o cliente naquele momento, sabe? E, olha, amigo, você não tem direito, você não pode, você não vai conseguir. E muitas vezes o cara sai dali naquele momento até chateado. E depois ele volta. Volta com outro caso, com uma outra coisa. Falou, doutor, foi melhor não ter feito aquela ação, sabe? E isso vai na vida toda, sabe? É a mesma coisa no dia a dia com o cliente. Eu vejo muitos colegas, eu faço parte também da comissão de prerrogativas da OAB, e a gente atende muitos clientes, ou muitos colegas ali, que arrumam confusão com o próprio colega na mesa, não sabe tratar o colega ali, sabe? Pensa que o colega ali é seu inimigo durante a audiência. Ele está trabalhando igual a você. Nós estamos defendendo um cliente que está ali, sabe? Então você tem que... Porque esse cara que está ali, aquele colega que está ali na tua frente, você não sabe se amanhã vai dar uma virada e você está precisando dele. É a mesma coisa na hora de fazer um acordo. Quantas vezes a gente está pela reclamada, liga para um colega para fazer um acordo. Doutor, olha... Não, doutor, está muito longe, está perto, e o cara te trata mal. Não, doutor, eu não converso por telefone. Passa um e-mail aí que... eu vou ver o que eu faço, sabe? Te trata com desdém. Não é assim que você cativa, que você planta para colher alguma coisa boa no futuro. Isso é a experiência que vai trazendo para a gente, né? Exatamente. Essa visão é super importante, né? De não enxergar o colega como adversário, como inimigo, ali numa situação pontual, né? Isso dificulta muito os advogados que olham e vão para o embate assim, eles têm dificuldade, porque ganha essa antipatia e muitas vezes o advogado da parte contrária nos ajuda, né? Você fala, olha, esse processo aqui, pô, me ajuda, faz um acordo nesse processo, porque eu tô com um problema aqui, ajuda, né? Sim, mas isso faz parte da profissão, e eu vou repetir, você não sabe, o mundo nosso está virando, sabe? A coisa inverte muito rápido e muito fácil, então você tem que plantar o cordialismo, sabe? O profissionalismo ali no dia a dia, sabe? E é o que você tem que fazer no dia a dia ali. Sabe, nas prerrogativas a gente vê muito disso, muitos colegas que brigam, sentam ali. Quem tem que estar envolvido pessoalmente na causa são as partes. Os advogados estão ali para conter, inclusive, as suas partes. Se o colega já chega lá, sabe, querendo um embate com o colega, você já vê, às vezes, pela própria defesa. Tem colega que faz a defesa já se referindo que o advogado põe... Meu, você não fala. É que as partes se personaliza uma coisa. Mas, olha, a culpa sabe de quem que é? É da má preparação. Muita faculdade, pouco controle, pouca qualidade. Aí fica aquela historinha. A faculdade finge que ensina, o aluno finge que aprendeu, depois... O mercado não é nem um exame de ordem que vai barrar ou vai pegar os piores ou os melhores. O mercado vai te selecionar, sabe? O mercado vai te colocar no seu devido lugar. É aquele caso que eu já perdi muito cliente por causa de honorários. Infelizmente, pela grande quantidade de advogados e de advogados não tão especializados, vai jogando os honorários muito para baixo, porque tem colegas que não pegam o serviço
pela sua má formação e que se sujeitam a trabalhar até com valores inferiores ao mínimo da tabela. E eu, infelizmente, ou felizmente, desde que montei meu escritório, nas piores dificuldades, eu sempre, ou o mínimo da tabela, menos que o mínimo da tabela, eu nunca peguei um processo, nem trabalhista. Ô, meu doutor, o senhor está me cobrando aqui um valor que é praticamente o que está pedindo. Sim, mas é o mínimo da tabela. Ah, mas eu não dá, não posso, não vou pegar você. Eu falei, olha, você pode dar uma volta aí na avenida que você vai encontrar alguém que te faça mais barato. Eu já perdi muito processo, não dá para contar. Mas ou você mantém uma qualidade, você mantém um padrão, ou você vai se joga na vala comum, né? Sim. Parcela, mas cobra o mínimo da tabela. Sim, eu falo isso até hoje. Olha, melhor pingar do que secar. O Eli Alves da Silva tá dando risada se ele estiver assistindo aqui, que ele fala, Giuseppe, é melhor pingar do que secar. Eu tive muitos professores bons no início da minha carreira, viu? E eu sempre tô aqui. Jamil Michel Haddad, não ficava um clips no chão. Eu aprendi a administrar um escritório com esse Jamil Michel Haddad. Tudo que eu sei de controle de escritório, de técnica para manter o escritório no orçamento, é Jamil Michel Haddad. Então, eu tive vários professores ali. Eu cheguei lá para montar o escritório já com uma bagagem de quase 8 anos trabalhando em escritórios grandes, né? E me fala uma coisa, ele me disse rapidamente aqui que aconteceu uma situação no seu primeiro dia no Eli, como que foi? Puxa vida, o Eli, tomara que ele assista isso, eu vou mandar para ele assistir no dia aqui. O Eli, como eu te falei, eu não o conhecia, quem me apresentou foi o Estevão Malê. Ficou sabendo que eu queria advogar, queria trabalhar. Vamos deixar bem claro, eu fiquei 10 anos no jurídico trabalhista de um banco, nos últimos 4, 5 anos eu era responsável por uma carteira de processos, mas os advogados eram terceirizados. Eu não fazia uma peça, eu recebia todas as peças dos advogados do Brasil inteiro, vinham para mim, eu lia as peças, conferia, lia a ata de audiência, arquivo e acabou. Esse era o meu trabalho, conferir e coordenar os advogados do Brasil inteiro. Nunca tinha sentado e feito uma peça ali na prática. Formado, terminei, carteira da OAB, aí me apresentou o Eli. Eu fui lá, um dia, 9 horas da manhã, bater um papo com o Eli para ver se ia trabalhar com ele ou não. Depois de umas 2 horas de papo, acertamos tudo, o Eli vira para mim, você pode começar agora? Você vai almoçar e depois do almoço você já continua. No mesmo dia? No mesmo dia, no mesmo dia. Aí eu falei, Eli, tudo bem, eu vou dar uma ligada em casa, avisar que já vou ficar aqui, não tem importância. Ah, beleza. Ó, aquela ali vai ser sua mesa, tem aqueles 3 recursos ordinários ali que o advogado que estava aí, que teve que sair, ele deixou e eu vi que o prazo vai ser amanhã dos 3 recursos. Meu, nesse momento eu sentei naquela cadeira, ele virou as costas, foi embora. Na realidade, a minha vontade, Eli, era pegar a minha malinha e sair correndo. Falei, o Eli eu conheci agora, ele não sabe nem onde eu moro direito. Mas o que eu falo depois pro Estevão Malê, era que eu ia ligar para ele? E a minha vergonha? Situação. Aquele dia eu trabalhei no escritório até umas 7h30, 8 horas. Aí o condomínio acho que fechava, eu tive que ir embora. Fui para casa, aí trabalhei mais um pouquinho até umas 3 horas da manhã. No outro dia, umas 7 horas, eu cheguei no escritório. Quando deu 5h30, pus embaixo do braço os 3 recursos ordinários prontos e fui protocolar. Protocolar. Mas a minha vontade era pegar minha malinha e fugir, viu, Eli? Terrível. Primeiro dia, eu posso contar o primeiro dia de estagiário no Banco Bandeirantes? Também me lembrou, não lembrava essa história. Meu primeiro dia de estagiário no Banco Bandeirantes, deu mais ou menos o horário, e lá eles tinham o Dr. Vanderlei, vai me lembrar disso. A gente fazia muito protocolo, saia correndo para o horário, né? Agora a gente reclama que tem até meia-noite para fazer, né, o protocolo. Aí tinha o horário até às 7 para fazer lá no João Mendes, era na Boa Vista, né? Aí ele falou assim, você sabe onde fica o Fórum João Mendes? Eu falei, sei. Ó, tô terminando de fazer um recurso aqui, você sai correndo e vai lá protocolar. Era meu primeiro dia de estágio. Quando eu saí correndo na Boa Vista, eu me perdi ali na Praça da Sé. Eu falei, agora... Porque eu estava acostumado a descer pelo outro lado quando fui no João, mas eu não sabia chegar. E faltava 5 minutos, eu com o recurso na mão. Ele me entregou e falou assim, ó, é o último dia do prazo. Que desespero. Vou te falar uma coisa, foi um desespero, eu tremia, minhas pernas, saí correndo desesperado, aí aqui lá onde é o fórum, é pra lá. Eu saí, entrei no último minuto do fórum, mas também foi no meu primeiro dia, foi terrível.
Você perguntou de preposto, de história, né? Eu te contei uma, mas agora você falando de desespero, eu lembrei de uma. O jurídico era na Avenida Paulista. Hoje tem um prédio grande lá do Bradesco. Então, eu tinha audiência por volta das 14 horas. A gente tinha convênio com o ponto de táxi ali. Pegava o táxi, descia ali ao 9 de julho, passava por baixo do túnel, fazia o retorno e Justiça do Trabalho. Chegou na entrada, antes de entrar no túnel ali do Anhangabaú, tudo parado. Tudo parado. Faltava 15 minutos para audiência. E não andava. Não dá, porque já vinha vindo o trânsito desde a 9 de julho, porque eu já tinha saído com uma certa antecedência. Mas o trânsito não andava. Quando deu 5 minutos para audiência e não andava, aí eu já estava suando, né? Já, o desespero já tinha dado, eu estava ali eu era o preposto, o advogado, acho que era a doutora Olinda, do Estevão Malê, com certeza já devia estar lá com a defesa, tudo pronto, mas e o preposto? E eu não conseguia. Falei, o que eu vou explicar no banco que eu não cheguei? Não deu outra. Eu abri a porta do táxi, no meio ali, quase na entrada do Anhangabaú, e ali, você sabe, passando moto, né? A primeira moto que passou, eu estiquei os braços assim no meio, o motoqueiro parou. Eu falei, você quer R$20 para me deixar ali no fórum agora? Montei no motoqueiro, segurei, ele me deixou lá na porta e eu subi. Não perdi a audiência. Meu Deus do céu. Mas de coisa de louco, né? Coisa de desesperado. O trânsito de São Paulo é terrível, né? Coisa de desesperado e medo e obrigação, tudo ali misturado, né? Não posso perder a audiência. E como que eu vou fazer? Não deu outra. Eu vi o motoqueiro, levantei os 2 braços, ele parou, falei, R$20 se você me deixar ali. Me deixou lá em 3 minutos. Com certeza. Nem fiquei com medo do desespero do motoqueiro correndo no meio dos carros, não. Meu desespero era só perder a audiência. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida normal da advocacia, né? Você vai fazer eu também faço muito trabalhista, então a gente atravessa aqui da Zona Norte em direção à Barra Funda e o pior é a alça. Da alça para passar pelo Criminal, Vai passar. ali para tudo. Quando 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, é tudo parado. E aí você tá dentro do carro dirigindo, não dá nem para fugir para pegar a carona com o motoboy, né? Você fala, vou largar o carro aqui no meio. Isso é desesperador, Desesperador. né? Eu sinceramente, quando esses horários eu saio com muita antecedência. Muita antecedência. Às vezes eu já desvio, vou pegar outra ponte para fazer o contrário. Tem que dar um jeito, né? E isso é desgastante também, porque você fala, você tem uma audiência lá, 9 da manhã. Você não sabe se você vai levar meia hora ou 1h30 para chegar lá. É por aí. Então você sai com 1h30 de antecedência. E aí acidente que às vezes tem ali na região, na marginal, alguma coisa, já bloqueia tudo, para tudo e você não consegue. E não tem o que fazer, né? Foi aí que eu virei advogado motociclista. Eu também fui motociclista há muitos anos, sabe? Mas faz uns 5 anos que eu desisti de moto. Porque normalmente a gente vai ter uma moto grande, não vai ter uma moto pequena. E é triste, né? Com esses motociclistas que nós temos hoje, esses motoboy que andam com pressa. Eu saía de casa, e era me estressar com o motoboy. Uma moto grande, você não pode andar no corredor a 80 por hora. E os caras ficam te incomodando. Eu, para não me estressar, já deixei de andar de moto já faz uns 4, 5 anos também, viu? Que é complicado, né? É que eu me acostumei já. Eu não me acostumo. Me acostumei. Hoje, principalmente quando tem essa questão de ir pro fórum, é sempre de moto. Porque eu fiquei em algumas situações que você sai com muita antecedência, mas mesmo assim não é suficiente. E quando tem audiência às 8 horas da manhã? Você tem que chegar lá com meia hora de antecedência para poder conversar com o preposto, mas também ela não atrasa. Na rua, né? Porque o fórum só abre às 8. Tem que abrir o fórum, você tem que sair correndo, porque ele vai apregoar às 8 horas. Complicado. É complicado. É muito difícil esse dia a dia do trabalhista, né? O civil é mais tranquilo, né? Eles respeitam um pouco mais o horário e tal, né? Mas o trabalhista é pauleira mesmo, é difícil. Só quem tá ali, quem no dia a dia ali sabe, né? E de um dia para cá, até o relacionamento entre funcionário público e advogado, né? Não sei o que aconteceu durante o tempo. Eu lembro, na época ainda que eu era preposto, que eu fazia vista de processo, era diferente o tratamento, viu? Olha, não era nem advogado. Você ia num balcão de uma vara,
pedir um determinado processo, fazer uma vista, você era mais respeitado, as pessoas tinham mais paciência. Hoje em dia, parece que, com raras exceções, você vai no balcão, hoje já está acabando, tá virando tudo, já virou tudo digital, isso daqui sumiu, mas até 2015, 2016, que ainda se tinha muito processo físico, você sentiu uma certa animosidade, parece que a pessoa está ali trabalhando com má vontade, não quer te atender, não sei se é o estresse do dia a dia, se ganha um pouco, não sei qual que é o problema, mas ou se é o berço mesmo que não deu educação, sabe? Eu prefiro achar que é o berço mesmo, sabe? Não é possível. A pessoa está ali fazendo o que não gosta, será? Então é muito, muito desgastante o dia a dia. Não é um chamado ali aquele concurso, muitas vezes, né? São pessoas que estão lá pelo salário e a vida é assim, a gente tem que entender a função que eles têm, que são importantes, né? Então a vida das pessoas nas mãos dele. Uma vez eu olhei para um funcionário e falei, você está vendo esse processo aqui? Para você é um pouco de papel, mas isso aqui é a vida dessa pessoa, a vida dela. Ela trabalhou os últimos 10 anos, ela está tentando receber e você está aqui, sabe, não dando a atenção devida ao problema dela, né? Isso realmente é uma grande dificuldade. Tem alguns que são vocacionados, fizeram o concurso e nasceram para aquilo. E tem outros que prestaram o concurso para não trabalhar. Essa é a diferença. Passei no concurso, graças a Deus, agora não preciso mais trabalhar. Até chegar a minha aposentadoria, eu estou tranquilo. E, infelizmente, tem gente ruim em todas as profissões, né? Sim. Todos. Tem advogado também que não é bom. Mas é triste para nós. Tem advogado que chega lá e trata mal também, funcionário. Lógico, sim, não tem a menor educação, se acha melhor, se acha superior, tá cheio de. Mas é triste esse relacionamento, né? Porque ali é a nossa casa de trabalho, é a dele, mas é a nossa também, né? Então esse relacionamento nos últimos anos ficou pior. Na minha opinião, que eu estou aí, ser sincero, se contar lá do tempo de garoto que eu já estava indo para o Justiça do Trabalho para agora, já são 40 anos aí de Justiça do Trabalho, sabe? Então, é desgastante. E você nota, a diferença é clara, sabe? Você vê o tratamento mudou muito, né? A vida mudou muito, né? Esses 30 últimos anos aí, eu costumo brincar com a minha filha, Juliana, que depois que tiraram o ardor do mertiolato, eu sabia que essa geração não ia dar boa coisa, né? Tudo é errado, tudo tá ofendendo alguém, né? E acho que isso influencia geralmente, né? E é um consenso até dos convidados que eu estou trazendo. Tá chato demais, né? Tá. Tudo que você faz é politicamente incorreto. Você tem que ficar pensando no politicamente correto o tempo todo. Se policiando, né? Se policiando. Não, outro dia eu falei, você vai dar uma palestra, você vai bater um papo, você tem que falar boa noite, senhoras, boa noite, senhores, boa noite. Você não pode chegar no lugar, boa noite, senhores. Antigamente você não se referia... Eu me recuso, Giuseppe. Você não se referia a todos com boa noite a todos. Não, você tem que falar boa noite a todos, boa noite a todas, senão você é um machista, você é isso. A questão é gramatical. O todos evoluiu do latim, no momento que o todos se tornou o pronome masculino e o pronome neutro. Então, quando se fala todos, está se falando todos e todas. Então, a gente tem que parar com essa imposição, porque as mulheres não precisam disso. Não mesmo. Não precisam. As mulheres hoje dominam o mundo, está nas mãos delas. Eu já acho que elas já dominam há muito tempo. Elas só ficavam quietinhas, viu? Vamos ser sinceros, porque em casa, pelo menos, sempre dominaram, sabe? E quando saíram para a rua e começaram a trabalhar, não passou muito tempo, já estão dominando. Você vê aí, a maioria de advogados do Brasil, quem são? Mulheres. Mulheres. Maioria de magistrados, mulheres. E se você começar a olhar de setor em setor, elas já são a grande maioria. E maioria com qualidade, com perfeição, e tira qualquer homem. Sim. A quantidade de juízas é incrível. Sim, não há necessidade de mais falar recentemente, todos nos últimos e 10 todas. anos, nos últimos 10 anos, e sem cota, né? E sem cota. E sem cota. O juiz não tem cota lá para magistrado. Agora tem, né? Agora tem cota, né, para mulher. Tanto no Congresso Nacional e tem cota na OAB agora. Cota na OAB. Cota na OAB. Agora a chapa tem que ter, acho que 50% para mulher. Eu também acho desnecessário.
Porque isso aí vem naturalmente. Naturalmente. E se ela não está ocupando aquele espaço, é porque ela não quer. Porque a hora que ela querer, ela ocupa e domina. Mas... Eu falava isso nas entregas de carteira, quando eu tive a oportunidade de ser diretor da OAB Santana em 2016, 2018. Na entrega de carteiras, eu falava assim, eu tô vendo que a maioria, a gente contava mais ou menos ali, a maioria dos advogados que estão recebendo agora a carteira são mulheres. Só que, nos eventos da ordem, quando existe uma convocação para ter a participação, eu não vejo a presença de vocês aqui. As mulheres têm que vir tomar as posições. O que está faltando não é os homens não permitir, é se as mulheres virem e tomarem os postos. Porque quando a mulher vem, toma o posto e exerce ali os cargos, ela faz isso muito melhor do que o homem. Porque ela tem muito mais sensibilidade com o homem, ela muitas vezes tem mais empenho, tem menos os vícios que nós homens temos, ela é muito mais democrática. Eu prefiro trabalhar com as mulheres, só que está faltando isso, muito mais do que se impor de cima para baixo uma cota. Nada que é imposto vem naturalmente e não vai dar certo, sabe? Tem que deixar as coisas fluírem naturalmente. E elas estão ocupando espaço onde elas quiserem. Nós já vemos aí mulheres dirigindo caminhão, mulheres dirigindo ônibus, mulheres como no metrô, piloto de metrô já há muitos anos, em todas, mulheres na aviação. Quantos voos eu pego aí que a comandante é mulher voando, na aeronáutica, nas polícias militares, mulheres em comando. Aonde elas quiserem, elas vão chegar. E na advocacia nós temos exemplos de grandes mulheres que exerceram liderança dentro da advocacia, né? Sim. Falando da Rosana Chiavassa, minha grande amiga, um exemplo de liderança da advocacia. A doutora Mariodete, que foi ex-presidente do IASP, uma grande liderança também. Temos diversos exemplos. Vou ficar aqui aonde elas quiserem. nominando, mas temos diversas referências na advocacia feminina. Esse negócio de cota só vem para atrapalhar, na minha opinião. Pelo contrário, é um meio de exclusão. Meu modesto entendimento, tudo que cria cota é justamente para excluir. Por mais que venham falar que é para corrigir um erro do passado, não sei o quê. Eu acho que os erros a própria vida vai construindo e pela meritocracia. A meritocracia tem que ser o único divisor ali de quem entra e quem não sai. Sim. Entendeu? Fora isso, é politicagem. E ainda falando sobre essa questão do trabalhista, como que você vê, Giuseppe, uma situação que é sempre complicada entre advogado e juiz? Já teve alguma situação que ficou mal-estar? Olha, eu como membro lá das prerrogativas, a gente sempre tem. Mas olha, eu vou te contar, os maiores atendimentos com as prerrogativas é entre confusão de colegas. Mas tem muita confusão, às vezes, com magistrados também, que se resolve, às vezes não se resolve. Tem casos que o magistrado, às vezes, é até acionado judicialmente. Mas eu tenho um caso interessante que aconteceu. Nós estamos na pandemia de 2020, acho que logo um pouco antes da pandemia, eu estava num plantão das prerrogativas lá na Barra Funda, né? Quando fui acionado, veio um colega lá, esbaforido, olha, estou com um problema. Não vou nem falar a vara nem o juiz, embora não tenha terminado em um acerto muito bom até, mas eu fui atender, cheguei na vara, o que está acontecendo? Acontece que eu quero protestar e esse juiz não consta protesto em ata. Falei, excelência, por quê? Doutor, não existe, eu entendo que não existe nada na legislação que manda constar protesto em ata. Isso não existe lei, não existe nada. Eu entendo que não cabe protesto e não vou constar protesto. Mas, excelência, se às vezes um protestar aqui, às vezes o tribunal nem acolhe determinado recurso nosso porque a gente não protestou no momento certo, excelência. O protesto existe, está na jurisprudência. Não, eu não entendo o que é. E outra, doutor, o seu cliente aqui está protestando porque a cliente dele, reclamante, faltou. Olha a saia justa para o membro da prerrogativa ali. Olha o protesto. Aí você já esquece o motivo do protesto e começa a fundamentar. Mas, excelência, para que essa confusão? Para não constar um protesto.
Todas as varas constam, o tribunal exige protesto. Doutor, mas não existe. Sim, eu entendo o seu posicionamento, mas o senhor quer ser o único diferente? Eu não estou aqui, eu estou aqui há 26 anos como presidente da vara, nunca arrumei confusão, não quero. Se Vossa Excelência não quer arrumar confusão, o melhor era constar protesto, Excelência. Consta em ata. Doutor, eu vou abrir uma exceção aqui para a gente andar e terminar essa audiência que eu tenho outros para fazer. Aí eu abri lá, vista para o colega protestou pela cliente dele que faltou. Ele nem pediu um prazo para justificar por que ela faltou. Porque se ele, ainda o juiz falou, se ele me pedir um prazo para justificar, eu volto tudo atrás. Às vezes a cliente está doente, está com um atestado médico, mas ele não pediu isso, o juiz ainda falou. E eu fingia que não escutava, porque eu estou ali como um membro da prerrogativa, tentando atender o cliente que me chamou, mas ele está ali para protestar pelo cliente dele reclamante que faltou na audiência. Tem colegas que também forçam a natureza. Aí abriu espaço, ele fez o protesto dele do jeito dele, me agradeceu muito, cumprimentei o juiz e foi embora. Não se passaram 15 dias, chegou um ofício dessa vara, do juiz, para as prerrogativas, relatando o meu atendimento no dia da audiência, sobre os protestos, sobre eventuais confusão com o advogado, e ele estava revendo o posicionamento dele e, a partir daquele dia, ele estava autorizando a constar qualquer protesto dos advogados em ata e me nomeando e falando, agradecendo pela conversa, pelos esclarecimentos, e ele achou convincente e para não arrumar mais confusão com o advogado, ele, a partir daquele dia em diante, ele começou a constar os protestos dos colegas em ata. Desde que não seja para protestar que a sua cliente não veio, né? É um problema aí claramente de formação, né? Eu acho que a OAB poderia ter uma atuação mais forte nessa formação específica do dia a dia da advocacia, que nós não temos na faculdade, e faz falta. Eu vejo muitos colegas acionando indevidamente as prerrogativas, em situações que não se tratam de prerrogativas. Tem muitos colegas que poderiam resolver as situações de prerrogativas diretamente, mas não conhecem e acabam achando que precisa acionar alguém, quando eu advogo há 20 anos, nunca precisei acionar prerrogativas, porque eu conheço as minhas prerrogativas, eu mesmo faço exercer. Talvez tenha tido sorte e não ter tido nenhum problema pontual, mas eu já tive problemas de discussão com o juiz e soube exercer as minhas prerrogativas, inclusive de fazer constar. O juiz me diz, doutor, não vou fazer constar. Então o senhor sabe que eu vou falar, eu vou fazer constar de uma outra forma, vai ter que constar, né? Então é saber usar a forma correta quando acionar ou não, e falar pela ordem também, que o pessoal não sabe quando se usa, pela ordem, não precisa esperar não. Falou pela ordem, já coloca, já imediatamente. Mas é a falta de conhecimento e eu digo, a falta de conhecimento, o que traz? O medo. O colega está ali, às vezes, fazendo uma audiência despreparado. Eu vou te dizer uma coisa que um grande número de colegas não sabem. Ônus da prova. Vai para uma audiência e não sabe o que ele quer provar. Eu já vi muitos colegas ganhando processo para mim. Sim. Sabe? Eu, às vezes, sem testemunha, prova minha, e o colega fazer questão de ouvir testemunha e fazer a minha prova que eu não tinha. Sabe? É bom para mim, é ótimo, mas é triste que você vê que o ensino tá ali. Os colegas têm medo do magistrado. O magistrado não está ali, ele tem que te respeitar do mesmo jeito que você está respeitando ele, sabe? Eu já tive casos de tantos anos, se você não enfrenta com educação, lógico, mas no mesmo nível, eu já tive casos aí, 10 anos atrás, de magistrado que eu fazer pergunta para testemunha, ele indeferir, eu quero que conste em ata, eu não vou constar em ata, Vossa Excelência tem que constar, eu quero, senão não vai ter mais audiência. Doutor, o senhor vai sair daqui preso daqui a pouco. Excelência, faça o que você achar que tem que fazer e continuou. Doutor, chama a segurança que ele vai ser preso. Excelência, chame mesmo a segurança que eu estou te dando voz de prisão por abuso de autoridade aqui. Vamos sair os dois presos. Só que eu só saio daqui a hora que chegar os representantes da OAB. Vossa Excelência acho que vai na frente. Sabe? Exatamente. Acabou a discussão ali, é 5 minutos, sabe? Doutor, consta então o que você quer aí em ata, vai. É assim que funciona.
Mas os colegas têm medo do enfrentamento. Um caso recente, não vou nem falar, vai em Guarulhos, são só 10 varas, cada um adivinha quem é. Eu cheguei para a audiência, eu estou lá para o meu cliente, eu tenho vários clientes em Guarulhos, empresa. Doutor, tem proposta de acordo? Sim, excelência, tenho R$3.000. E ela pega, começa a olhar, folhear o processo, passou 2 minutos. Doutor, tem proposta de acordo? Eu olhei para ela assim, sim, excelência, R$3.000. E fiquei olhando, aí já não tirei mais o olho dela, né? Aí, mas não me passa 2 minutos? Doutor, mas vai ter proposta de acordo? Falou, excelência, a senhora não escutou? Qual a parte dos R$3.000 Vossa Excelência não escutou? Não, doutor, é que eu estou aqui analisando os autos e o senhor vai perder essas horas extras, por isso que eu estou repetindo. Falei, excelência, pela ordem, então, eu quero que conste agora em ata que eu já perdi as minhas horas extras, por favor, antes da gente continuar a audiência. Não, doutor, não é assim. Não, Vossa Excelência falou literalmente que eu vou perder as horas extras. Então, eu quero que conste agora aí que Vossa Excelência me confessou aqui já que eu vou perder as minhas horas extras. Já pré-julgou. Certo, que já está julgada as minhas horas extras. Então, eu quero que conste aí. Pronto, acabou, mudou. Hoje ela é uma grande amiga minha, lá estive lá representando a Associação dos Advogados Trabalhistas na inauguração do Sejusc de Guarulhos, e ela estava lá, me recepcionou, virou minha amiga. Por quê? Esse aí conhece, não posso ficar brincando. Esse é o que falta para os colegas, conhecerem os seus direitos, irem preparados para a audiência e respeitar o juiz, que ele tem que te respeitar da mesma forma. Ninguém vai lá para atacar, para brigar, para maltratar o juiz. Mas ele também, da mesma forma, não pode fazer isso com você e nem com o seu cliente. Você tem que estar ali para defender seu cliente. Se seu cliente estiver lá e o juiz começar a maltratá-lo, é pela ordem. Se intrometa, excelência, não é assim, não pode, e peça para constar em ata, então, o que está relatando, que o tratamento vai mudar imediatamente, eu garanto, viu? Essa questão, muitas vezes a gente, trabalhando pelas reclamadas, parece que temos uma obrigação de fazer proposta. Muitas vezes a empresa não quer fazer proposta, ela quer esperar a sentença. Sim, eu tenho alguns clientes em Guarulhos que não fazem proposta de acordo. E não é porque não tem dinheiro, não quer. Falou, doutor Giuseppe, eu não devo, eu pago tudo em dia, pago tudo em ordem, sabe? Eu não tenho insalubridade naquele setor. Às vezes, teve uma época que a gente fazia acordo pelo valor que o assistente técnico, a gente ia ter o custo. Aí, com o tempo, ele falou, doutor, tá todo mundo entrando com ação só para pegar esses R$2.000, porque sabe que a gente vai fazer acordo. Aí paramos, não faz mais acordo, deixa aí. Acabou, o pessoal não entra mais pedindo. Porque sabe que o local não é insalubridade, não tem insalubridade, mas sabe que só de entrar a empresa vai te dar R$2.000. Sim. Então, o cara entra só para fazer o acordo de R$2.000. É complicado. Pedir, reclamante chega lá e fala, eu quero R$2.000 aí para fazer acordo. Já sabendo que era o limite que a empresa... Aí nós cortamos e a médio prazo acabou as ações. Sim, tem magistrado que inclusive fala em tom ameaçador, né? Tem proposta de acordo? Não tem proposta. Uma vez o juiz falou assim, mas o senhor veio para uma audiência sem proposta de acordo? Quando fala assim para mim, eu normalmente brinco. Excelência, eu posso rever aqui. O reclamante retira a ação e a empresa concorda. Eu já... Uma vez eu falei para o juiz, tem proposta. Não, vou rever aqui também. Eu falei, a proposta é R$0. É essa a proposta da empresa. A proposta é R$0. Ah, tá bom, já entendi. Aí segue em frente. É uma decisão da empresa. Sim. Fazer a proposta de acordo, seguindo as orientações do advogado. Eles não podem impor, né? Sim, eu tenho tenho clientes reclamantes lá de um determinado número de empresas aí que é por parte da empresa não fazer acordo. Às vezes é a parte da administração, acionista, Sim. Só pago, só desembolso se tiver uma sentença condenada. Uma sentença condenada e transitada em julgado, senão não desembolsa. Às vezes é política da empresa. A empresa não pode pagar se não tiver uma condenação transitada em julgado. Se é uma política interna da empresa, como que... mas vai dar muito mais... A empresa vai pagar o mais caro, mas não pode.
É coisa de dentro da empresa. Eu tenho um grupo aí de empresas que a gente normalmente entra com ação, que eles não fazem, a gente já sabe, eles não vão fazer acordo na inicial, não vão fazer na instrução, não vão fazer a hora que sair a sentença, só vão procurar para fazer acordo a hora que transitou em julgado o processo. Aí eles vêm para fazer acordo. Por quê? Porque é uma ordem da empresa, não se pode tirar dinheiro do caixa se não tiver um trânsito julgado, uma ordem definitiva. É política da empresa. Política. E tem que ser respeitado. Não é obrigado. Não pode, sabe, obrigar a fazer o acordo. Eu sempre falo, o acordo é bom quando as duas partes concordam. Sim. Quando uma não quer, não tem como sair acordo, né? Sim. E com relação a essa defasagem que a gente observa em alguns colegas, na sua visão, o que a ordem poderia fazer isso? Porque a partir do momento que se formou, passou no exame de ordem, passa a ser uma responsabilidade da OAB também, né? Manter uma boa qualificação dos advogados, ou não? Olha, já foi. A OAB já foi muito boa nisso, viu? Eu fiz muitos cursos na OAB. Infelizmente, de um tempo para cá, parece que agora até terceirizaram, né? A escola da OAB, parece que dá uma confusão lá e eu vejo que não se faz mais curso que nem fazia antigamente, sabe? Mas eu posso deixar uma dica aqui para quem estiver assistindo a gente e gosta de direito do trabalho. Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Lá você vai se qualificar. A anuidade lá é baixíssima, acho que é R$200 por ano. Você vai ter muitos cursos gratuitos. Os que não forem gratuitos é com preço baixíssimo e vai se qualificar. Lá, hoje, o doutor Horácio é o presidente, Horácio Conde, e muito curso. Hoje é a média de 3, 4 cursos por mês de qualidade, de bom, e vai se qualificar. Enquanto a OAB não suprir, nós não tiver uma nova direção aí que resolva investir novamente na qualificação dos colegas, vamos procurar alternativas. Quem quiser alternativas na área do direito do trabalho, eu oriento a procurar a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que vai achar curso de qualidade com preços bem assim acessíveis. Essa questão de prerrogativas, conhecer prerrogativas, eu venho falando bastante isso, né? Que eu observo que o pessoal confunde o que são prerrogativas, não sabem exercer. E o senhor falou agora uma coisa também que é super importante: conhecer ônus da prova. No trabalhista, isso é essencial, né? E eu vejo que muitos colegas não conhecem bem não conseguem analisar de quem é o ônus da prova naquela situação fática. Então, é uma deficiência, lógico, dos bancos acadêmicos, mas é uma deficiência que eu diria de preguiça, né? Do colega não estudar, não saber, porque hoje o acesso à informação é muito grande. Eu brinco lá com o meu pessoal no escritório, sabe? Estudem ônus da prova. Eles me vêm lá com uma defesa, às vezes com uma inicial, é a primeira coisa que eu pergunto: o que estão pedindo? O que nós temos que provar? É a pergunta que eu falo toda hora no escritório, quando alguém vem perto de mim. Qual é a nossa prova? Vai ter uma audiência. Eu já pergunto logo de cara, qual vai ser a nossa prova? Tá perguntando se vai ter, se a gente insiste em instrução. Eu falei, qual é a nossa prova? De quem que é a prova? Nós estamos pela empresa? A prova é da empresa ou é a prova do reclamante? Sabe? Você tem que saber se você tem que fazer prova. Você tem que saber se você precisa fazer contraprova. Você chega na audiência, o juiz... Doutor, o senhor vai ouvir testemunha? Se eu não tenho prova para fazer, o que eu respondo para o juiz? Excelência, não tenho. Eventual contraprova apenas. Pessoas, eu nunca ouvi um colega ali, recentemente, virar para o juiz e falar: Excelência, eu tenho contraprova só para fazer. Não, todo mundo responde que tem testemunha para ouvir. Vai ouvir para quê? Você tem prova para fazer? Não, ou você tem prova ou você tem uma contraprova. Quem que é? Alguém dos dois ele tem que provar. Mas hoje o pessoal não estuda. Exatamente. Depois bate no teu escritório e acha caro os honorários. Sei lá, numa execução com o mais barato, é o que nem eu brinco, né? Quem não tem problema com dor de cabeça, que compra o vinho mais barato. Com certeza, com certeza. Recentemente eu tive um processo que foi anulado porque houve contradita da contradita da contradita da contradita, virou um infinito, e aí o juiz deu a sentença, recorri, foi para o tribunal. Quando voltou do tribunal, o juiz falou, vamos ouvir então as testemunhas, vamos tentar evitar aquele problema de contradita da contradita, porque a pessoa que foi instruir a contradita foi contraditada. E aí
veio uma testemunha para instruir a contradita da testemunha contraditada. Aí o juiz, tá bom, vamos ouvir. Qual a prova? Tem uma testemunha. Aí a pessoa que veio contraditou. Então houve contradita, aquela sequência, o juiz acabou dando a sentença no processo e voltou do tribunal. Quando chegou no dia da instrução, o juiz já foi preparado. Primeiro ele falou comigo uma situação que tinha acontecido, porque eu pedi a devolução do depósito recursal, porque anulou a sentença, pedi a devolução. E ele falou que, ele até comentou na audiência que teve que se debruçar lá nos estudos, porque não sabia se podia devolver ou não devolver o depósito recursal. Eu falei, não, tem que devolver. Se anulou? Anulou, é garantia, não tem mais o que garantir, me devolva o dinheiro. Até ele... Pode ser que eu não queira recorrer novamente? Na próxima vez. Aí ele falou, doutor, inclusive eu tive que estudar, tive que ir lá no cafezinho com os meus colegas para ver o que eles achavam sobre o assunto. Não, me fez perder um tempão com aquilo lá. Eu falei, então, doutor, mas o senhor decidiu corretamente, me deixou de levantar o meu depósito recursal. E o que aconteceu? Ele falou assim, vamos ouvir quem? Quais provas vão ser produzidas? O advogado da reclamada, do reclamante, disse assim, não, eu só vou fazer, eu só vou fazer contraprova. Aí eu observei o ônus da prova. Falei, então eu que tenho que fazer contraprova. Eu não escuto nenhuma. Se ele não escutar, eu também não escuto. Dispenso as minhas. O juiz deu um sorriso, ficou feliz da vida e falou, é mesmo? Foi melhor do que eu imaginava. Estamos encerrando agora essa instrução. Ele pode encerrar. Eu sabia o ônus da prova ali. O ônus da prova era do reclamante. Por fora e hora extra. Tinha cartão de ponto. Então, podemos encerrar. Encerrou, eu fiquei feliz da vida. O juiz ficou feliz da vida. O advogado também ficou. Agora vamos esperar a sentença, esperar a sentença, né? Para ver se ele vai continuar com a felicidade. Pagamento por fora tem que Mas você falou provar. Em contradita, né? Muitos colegas não sabem nem o momento de contraditar. E eu vou te dizer, às vezes no banco de faculdade ensinam errado. O colega está lá de professor e não sabe o momento exato da contradita. Eu tenho experiência aqui de acadêmico que veio me falar de contradita, que não sabe, o professor não ensinou. O professor ensinar fala, não, você já chega avisando que você vai contraditar. Não sabe ensinar o momento. Sabe? O momento ideal. A pessoa foi qualificada, assim que qualificou a pessoa, antes dela ser advertida pelo juiz, você tem que contraditar naquele momento. Aquele é o momento. Se você não contraditar ali, já era. Eu tive um caso 3 anos atrás, em Suzano, no meio da audiência, já tinha terminado, o depoimento da minha testemunha já estava na 2ª página. A advogada virou pro juiz, excelência, pela ordem. Pois não, doutora, eu vou contraditar essa testemunha aí, porque ele falou que ia de carro com o reclamante. No final, já tinha 2 páginas. O juiz olhou para ela assim, doutora, momento próprio, né? Já foi, virou para ela. O pessoal não sabe contraditar. Eu tive um caso há uns 4 meses atrás no escritório, uma audiência de um diretor de uma multinacional, arrolaram o testemunho, ele arrolou uma testemunha da Jamaica, pediu um tradutor, que ela só falava inglês, vamos lá. Na hora de ouvir a testemunha, jamaicana, trabalhou na Jamaica, só falava inglês, esperei qualificar a testemunha, qualificou, a hora que terminou de qualificar, excelência, eu vou contraditar essa testemunha. Pois não, doutor, qual é o argumento? O argumento é que ela não é brasileira, ela é jamaicana, não conhece a legislação brasileira e não se submete às leis penais do Brasil. Então, ela não tem compromisso com a verdade. Ela vai falar o que ela quiser ou o que mandar, eventualmente, e não pode ser ouvida. Contradita, aceita. Acabou, a única testemunha que a empresa tinha. Excelente, sabe? Excelente. Mas você tem que estar atento, tem que estar prestando atenção no movimento, né? A contradita já me salvou em muitos processos. Sim, salva. Muitos processos. Aqui é o seguinte, no meu escritório tem meu sócio Maurício, eu chamo ele de doutor embargo de declaração, porque não tem um processo que não tem embargo de declaração. Coisa incrível. E ele me chama de doutor contradita, porque não tem uma ata de audiência minha que não tenha a contradita. Porque a gente sabe que tem umas testemunhas aí no trabalhista que é complicado, né?
Ambas as partes, eu diria, viu? É complicado. E agora Ambas as partes. Ambas as partes. Porque as empresas levam as testemunhas, né? E os reclamantes também. Sim, sim, infelizmente, né? Tanto é que a gente aprendeu na faculdade, sempre ouviu falar, que a testemunha é a prostituta das provas, né? Exato. Com respeito às prostitutas aí, né? Mas é tenebroso, mas o que a gente Elas pode pelo fazer? menos são remuneradas. E né? agora com o processo telepresencial? Terrível também. Isso que eu ia também abordar sobre E os isso. abusos? E os abusos dos magistrados com essas audiências? Eu ouvi uma história essa semana das prerrogativas, eu não sei a vara que foi, se soubesse também não iria falar, diz que o juiz mandou o advogado, na hora que o reclamante estava ao lado dele, fosse conversar, ficar com as duas mãos levantadas para ele ficar olhando se ele não ia digitar no celular para o reclamante o que ia falar. Difícil, complicado. Tá de brincadeira? Outro falou, doutor, fique em pé atrás do seu cliente para eu ver se o senhor não fala nada para ela. Onde vai parar? E o outro que não traga nem a parte nem testemunha no seu escritório que eu não vou fazer audiência. E aí? E se a parte não tem condição? Se seu cliente é uma pessoa humilde que mal sabe ligar o celular, Sim. ele perde a audiência, ele fica sem audiência, deixa esperar voltar ao fórum? Então é muita complicação, muita coisa. Eu ainda prefiro que volte logo essas audiências. Dia 26, viu? Dia 26 agora de julho retorna o trabalhista presencial. Muito bom. Abre Excelente. agora. É uma excelente notícia. Dia 26 As eu audiências de conciliação podiam ser. eu acho que eventualmente as de conciliação Inicial. ou alguma vara que pretenda fazer a audiência inicial ou nos processos que realmente vão ter perícia, que vão ter poderiam continuar eventualmente até virtualmente, até ajuda. Em parte eu vou dizer que está até confortável, sabe? Mas instrução tem que ser ali olho no olho. O magistrado tem que olhar a testemunha, porque você aprende a olhar assim para a testemunha e você nota quando a pessoa não está sendo sincera, quando a pessoa está ali para prejudicar, você entendeu? Então, olho no olho numa instrução, ouvindo uma parte, ouvindo uma testemunha, você resolve muito o processo, muita coisa ali na hora, né? Sim. Não que quando é presencial não ocorram aí as coisas erradas que a gente sabe que existe. Sim, mas um olho no olho, presencialmente ali, você vendo, é menos ruim, eu diria, Menos ruim. Ou, como que fala, desmelhor ou despior? E vamos para uma outra situação bem factual aí, que saiu essa semana, a questão de uma citação pelo WhatsApp. Será que isso nos coloca numa situação frágil? É uma evolução, na sua visão? Olha, sinceramente, na minha opinião, não obstante a falta de previsão legal. Eu acho que é uma inovação e eu acho que tem que usar. Inclusive, eu tenho um caso específico aí que eu estou intimando testemunha pelo WhatsApp. Por quê? A reclamante trabalhou pouco tempo no local, aí chegaram com essa questão, olha, trabalhou, ela não sabe nem o nome completo da testemunha, a única coisa que ela tem é o WhatsApp que elas se conversam. O que eu fiz? Eu pedi para a cliente mandar, fiz um texto, ela digitou o texto, convocando ela como testemunha, mandou para ela, ela visualizou e não respondeu. Eu pedi um print da tela das duas testemunhas e juntei no processo falando, olha, elas foram intimadas, estão aqui, receberam o WhatsApp. Sim. Eu não sei o que vai dar, se vai acolher, se não vai. Tem que acolher. Você entendeu? Mas está lá. É a modernidade, sabe? Temos que usar tanta coisa nova. Eu comecei da época que eram datilografadas atas. Hoje vieram os computadores, hoje eu estou fazendo audiência telepresencial. A gente tem que se adaptar às modernidades. Tem algumas que pode ser que num futuro dê para melhorar, tipo a audiência de instrução telepresencial. Não sei como que a gente vai poder fazer isso para melhorar, para ter mais segurança. Eu acho que ainda não temos. Mas a audiência de conciliação, uma intimação por WhatsApp, eu acho que é bem válido, bem válido, bem válido. O problema da citação é a formalidade, né? E as consequências. Sim. A ausência de citação mas olha, vale... a gente já está com um gravíssimo problema no X-Trabalho. Eles não mandam mais o AR para citar a empresa. Isso é terrível. Aí manda uma carta simples, chega lá, ninguém assinou que recebeu, ou joga em fora e a empresa está intimada. Você quer coisa pior que isso?
É pior. Joga a responsabilidade do judiciário em quem? No correio? No porteiro? Na empresa? Em quem? E olha, não é de hoje que o judiciário joga a responsabilidade para os advogados. Eu sou do tempo que começaram a mandar a gente carimbar documento 1, documento 2 nas iniciais, nas defesas, você furar e colocar clipe, senão não aceitava. Então o judiciário terceiriza e passa essa responsabilidade que seriam deles há anos para o advogado. Vão passar mais essa conta para nós? Cada vez é mais o advogado fazendo as atribuições que eram do cartório. É. Eu tenho um carimbo que vai trocando de número. Um numerador, porque você tinha que fazer... É. Você vai batendo, ele já vai virando. Já vai virando. Ele já virando, porque eu já tive processo com 10 mil páginas. Então, de ajuizar a execução, ação com as 10 mil páginas. Como que vai fazer isso na mão? Só no carimbo. Vai no carimbão lá tipo e rotuladora. tal. Eu tenho, nunca mais vou usar, né? Mas eu tenho um desse daí. Mas isso acontece muito. Agora a gente está passando por uma nova dificuldade, que é a digitalização do processo físico. De novo, o Tribunal de Justiça colocou uma incumbência que é dele, de formar o processo, é uma incumbência do tribunal. Mas eles fizeram o quê? Nós, advogados, temos que fazer a digitalização do processo, temos que colocar isso no sistema, sendo que a nossa ferramenta é diferente da ferramenta do servidor. E isso é errado. Eu tive que digitalizar um processo, eu tive que acionar a corregedoria, porque simplesmente o tribunal não informava o que eu tinha feito de errado. Porque eu digitalizei e mandei os arquivos. Falaram, você mesmo que tem que fazer. Falei, mas a ferramenta para o advogado só dá a possibilidade de eu peticionar. Aí eu fui procurar o tutorial. E tinha um tutorial no tribunal. Mas o tutorial ensinava como o servidor devia montar o processo. Com o layout, com a interface do servidor. Aí eu mandei para a vara. Falei, olha, eu não tenho a senha. Vocês vão mandar uma senha do tribunal para mim, para eu poder acessar? Porque o tutorial é para vocês, não é para gente. E o tribunal respondia sempre a mesma coisa. É você que tem que fazer, você tem que fazer. Aí eu acionei a corregedoria. Aí me ligou aqui a funcionária do tribunal, pediu desculpa, falou, realmente a corregedora pediu para eu tomar as providências. Ela falou, sabe de uma coisa, doutor? O senhor foi tão paciente com o cartório que me mande o arquivo e eu vou digitalizar o seu processo. Porém, eu falei para ela, mas tem um problema. E os restos dos advogados? Porque os demais advogados vão continuar com o mesmo problema. Porque vocês estão errados. Vocês têm que dar um acesso ao sistema de uma forma que a gente consiga fazer conforme o tutorial ou que vocês mesmos façam. Ai, doutor... E aí eu perguntei para ela, existe alguém da Ordem dos Advogados do Brasil que acompanhe esse tipo de procedimento? Não tem. Não tem. Cadê? Para cada vez que o advogado for parte, usuário e o principal usuário do ESAGE é o advogado, em números. Tinha que ser um trabalho em conjunto, inclusive, né? O desenvolvimento pela Softplan devia ser feito em parceria entre o magistrado, entre o servidor e o advogado. O advogado, que são os que vão utilizar a ferramenta. E o advogado não é consultado. Mas então, será que a culpa também não é da OAB, que não se impõe, que não procura? Nessa situação em específico, eu mandei também para prerrogativas, porque eu estava tendo as minhas prerrogativas feridas. Uhum. Meu direito de conduzir o processo. Eu não conseguia, o processo estava parado há 2 meses. Eu fiz a minha parte em tempo recorde, eram 2 volumes de processo, digitalizou, não estava saindo, aí eu acionei as prerrogativas. E, de fato, as prerrogativas oficiaram a vara. E a resposta não, é o advogado que deve cumprir mediante o provimento. E uma pessoa até me ligou do relacionamento, eu não vou também mencionar o nome do colega aqui, mas me ligou, doutor, o senhor está fazendo errado. Eu não estou fazendo errado, eu estou fazendo com o que a ferramenta me proporciona. E a ferramenta proporciona petição, tal, documento, ela não me dá alternativas.
Aí essa funcionária até do tribunal disse que eles iam melhorar isso mediante essa celeuma que se causou. Mas o que falta realmente é a OAB estar lá no grupo de trabalho, quando se desenvolve o sistema, a ESAGE, PJE, participando. Nós temos que ter um representante lá. Sim. E no trabalhista, muitos casos que a própria Justiça do Trabalho fez a digitalização. Só que contratou terceirizado, fez uma digitalização que você não enxerga, mal digitalizado. Eu estou com casos lá no escritório esperando, dia 26, reabrir a Justiça do Trabalho, para eu ir olhar o processo físico para saber o que é qual documento. Estamos com casos lá esperando reabrir. Aí, ó, pandemia inteira fechado, o processo parado, você não pode dar andamento, por quê? O que digitalizaram você não consegue ler. Muito mal feito, às pressas. Quando começou a pandemia, soltaram o provimento para digitalizar tudo o que poderia, de qualquer jeito, com a qualidade horrível, e jogam a incumbência para nós. Sim. Sobra sempre para nós advogados. E quando não falta peça? Falta peça, eles determinam que o advogado vai lá no arquivo, desarquive o processo, faça a cópia e corrija o erro de quem devia ter feito direito. Olha, eu vou mais longe. E se você não perceber que faltou a peça, ninguém perceber, processo correr, terminar, na hora que você precisou daquela peça, você está vendido. Vem uma decisão, alguma coisa, com base naquela peça que você juntou e não digitalizaram. E aí? Você vai chorar para quem nesse momento? Na cama, né, que é lugar quente, não tem mais para chorar para ninguém. E acontece. Sim. Muita peça digitalizada, você está lá com as cópias que você juntou, às vezes com a inicial ou com a defesa, e lá na frente, quando digitalizou, você não prestou atenção e aqueles tais documentos não foram digitalizados. E aí? Aí veio a sentença, você vai... Verdade. José, me fala uma coisa, por que está tão difícil advogar assim? Olha, eu volto lá no início. Eu não sei se é a educação, se essa geração nova de magistrados, de funcionários, de advogados também, que vieram sem paciência ou se achando que uma faculdade ou um concurso te deixa um ser melhor que os outros, eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que lá atrás, quando eu comecei, era diferente. As partes se respeitavam, a grande maioria se respeitava. Hoje você vê aí uma grande maioria não te respeitando. Você vê muitos magistrados recém-formados, substitutos aí, sabe? Agindo aí com pouca educação, com pouca lisura, sabe? Com pouco respeito ao advogado que está ali, que tem a mesma obrigação e função e está trabalhando junto com ele ali. Infelizmente, sabe? Infelizmente. E eu digo, olha, muito magistrado que sai da faculdade e passa concurso, não tem a menor vivência de vida, de dia a dia. Eu acho que para uma pessoa passar num concurso, ele tinha que ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício profissional da advocacia, com sabe? certeza. Porque eu lembro quando eu comecei lá no banco, eu via muitos colegas se preparando para prestar concurso, eles iam na audiência, traziam a primeira coisa, me tira uma cópia dessa ata. Ah, é para quê? Não, eu preciso guardar para fazer prova do meu efetivo cumprimento da profissão. Guardava-se cópia das atas da audiência para quando fosse se inscrever no concurso, juntar, mostrando que estava ali, ó, fazendo audiência, que estava advogando. E hoje em dia não tem mais isso. Acho que uma certidãozinha lá que trabalhou não sei quanto tempo em algum escritório é suficiente. Mas antigamente não. Cópia de documento, cópia de atas mostrando que realmente você estava trabalhando. Isso faz falta. Faz toda a diferença quando o magistrado foi advogado, a visão dele para o advogado é melhor, né? Sim, o cara que teve do outro lado. Você pega um juiz aí que advogou 10 anos, 15 anos e depois passou num concurso, é outro tratamento. É outra condição. Ele sabe o que o colega ali, o que o advogado do outro lado demorou e suou para chegar ali, o respeito é outro, né? Infelizmente. E a cada dia que passa, parece que facilitam mais. Hoje você chega para fazer uma audiência, tem um garoto lá que é mais novo que minha filha caçula, sabe? Complicado, né? Estão passando muito... Não que a juventude não tenha capacidade, não tenha conhecimento, mas tem coisas, é que nem eu digo hoje dessas vacinas, são vacinas boas, vão salvar a vida de gente, é ótimo.
mas são seguras? Você sabe o que vai acontecer daqui aos 4, 5 anos? Ninguém sabe, porque antecipar etapas, você antecipa até a segunda folha. Agora, antecipar o tempo para saber daqui 3 anos, daqui 5 anos, eventuais efeitos colaterais que pode dar, a gente não sabe. É a mesma coisa. O garoto saiu da faculdade lá com 20 anos, passou no concurso com 22, que experiência de vida que ele tem? Que vivência que ele tem? Como é que ele pode chegar para tomar o depoimento de um preposto ou de um dono de uma empresa de 65 anos que montou a empresa lá há 30 anos e deu a sua vida naquela empresa, ou de um reclamante que trabalhou numa empresa 40 anos e na hora de sair tiraram algum direito dele? Que experiência de vida essa pessoa tem para tomar um depoimento dele ali? Que sensibilidade que ele vai ter para notar se aquela pessoa está falando sério, se não está, se está montando um teatro ali? Isso uma faculdade, concurso, cursinho nenhum vai passar para ele. Eu sinto também, estou completando agora, próximo ano, 20 anos de advocacia, e eu sinto que de quando eu era estagiário, do início da minha advocacia, a advocacia em geral está enfraquecida. Eu sinto que a gente está menos respeitado pela comunidade, menos respeitado pela magistratura. Isso, o que aconteceu, Giuseppe? Olha, na sua visão? Eu boto muita culpa mesmo na Ordem dos Advogados do Brasil. Não só de São Paulo, mas principalmente a nacional. Principalmente a nacional. Nós vemos aí, pelo esse último presidente que está aí, que é uma vergonha para a advocacia. E eu tenho quase certeza que, se fizer uma pesquisa séria, 95% da advocacia não está representada. Se utiliza da Ordem dos Advogados do Brasil para fazer uma politicagem barata, uma politicagem partidária e uma politicagem pessoal, sabe? Vislumbrando apenas interesses pessoais e não na classe. Eu sempre repito, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que ser extremamente corporativista. Ela é uma ordem de advogados para advogados. Tem incumbências sociais? Sim, tem. Mas ela tem que ser extremamente corporativista. Ela está ali para defender advogados. Se ela não defender a sua própria classe, para que vai servir? Eu prefiro parar de pagar se não vai me defender. Se não vai defender a classe, se não vai criar projetos de lei que beneficiem a classe. Ah, mas isso é injusto. Cada um tem sua classe, tem sua categoria. Nós vemos um caso recente aí de um delegado que fez uma prisão arbitrária de um advogado. No dia seguinte tinha a associação dos delegados, a associação de não sei onde, defendendo a prisão arbitrária, dizendo que ele estava certo. E a OAB? Eu vi, o presidente da OAB, se é um caso desse, eu sou presidente da OAB, eu vou lá pessoalmente. Eu vou lá na delegacia, se me informam a tempo. O que está acontecendo? O que foi? Não vai ser assim, não. Eu chamo a diretoria inteira, todos os conselheiros. Não vão tratar advogado enquanto eu for presidente desse jeito. Por quê? Porque eu sou extremamente corporativista. Eu fui eleito para defender os meus advogados, a minha classe. Acabou. Não tem crime. Eu sinto essa falta também nos últimos anos, né? Porque a gente vê realmente o sindicato defende de maneira forte ali os seus associados, as entidades de classe todas defendem forte, a gente não sente essa defesa intransigente da advocacia. Não, nós estamos abandonado e por isso espaços vazios vão ser alocados por alguém. Se o espaço da advocacia não está sendo tomado, ninguém está ocupando, vem delegado, vem magistrado, vem servidor e vai tomar o seu espaço. A ordem tem que ocupar esse espaço, a ordem tem que estar em todos os locais e mostrar e marcar o seu território. Se não dá o exemplo, se não dá o respeito devido, nós todos vamos perder, como já perdemos. Fala uma coisa, também vi aqui no seu currículo que você exerceu lá a função de vice-presidente jurídico lá da Portuguesa, né? Conta um pouquinho como foi essa experiência, como que é essa função de vice-presidente jurídico. A gente sabe as dificuldades aí que a Portuguesa sofre nas últimas 2 décadas aí. Deve ter muita situação que acaba lá no jurídico, né, para você resolver.
O meu caso com a Portuguesa vem de criança, né? De garoto, né? Eu sou de uma família de italianos, de palmeirenses, mas desde garoto que eu frequento o clube. E cresci dentro do clube, muitas amizades lá, conheci a minha esposa dentro da Portuguesa, sabe? Nossos filhos começaram a fazer esportes dentro da Portuguesa, minha família é uma família de atletas, todos lá são faixas pretas de judô. Meu filho Felipe, além de judô, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Então, é tudo multiatleta, todo mundo sempre no esporte. E foram todos atletas da Portuguesa. E o carinho, o caminho veio de lá. Me convidaram uma vez para se eu queria ajudar no departamento de judô, acabei virando diretor do departamento de judô. De um lado, virei vice-presidente de esporte amador com o tempo, e com o tempo virei vice-presidente jurídico na gestão do Dr. Manuel da Lupa, que, na minha opinião, foi uma das melhores e mais sérias e probas administração que a Portuguesa teve. Que clube de futebol não é fácil. Quem acha que ser presidente de clube de futebol é sentar ali na mesinha e ficar assinando cheque, levou a Portuguesa para onde está aí depois da saída do Dr. Manuel de lá em 2013, ao fundo do poço. Eu espero que agora, com o novo presidente que está lá, o Castanheira, que fez parte, inclusive, da nossa gestão na época do Dr. Manuel da Lupa, a gente conhece, é uma pessoa séria, e porque tem que ter credibilidade. Se o presidente não tiver credibilidade, nenhum patrocinador vai chegar perto do seu clube para colocar o seu dinheiro ali. A Portuguesa é um time que tem um carisma muito grande, todos têm facilidade. Todo mundo brinca que a Portuguesa é o segundo time de todo mundo em São Paulo. Eu ia falar isso. Quando a gente estava lá, a gente tinha até bronca quando falava isso. Segundo time de ninguém, tem que ser o primeiro. Mas sem dinheiro, você não chega. Sem título, você não tem torcedor. Eu tive muitas brigas dentro da Federação Paulista de Futebol com o ex-presidente, que acho que agora está meio fugido, aí, que a polícia está atrás dele, porque nós íamos para as reuniões e eles iam distribuir o dinheiro das cotas da televisão para os times. Aí chegava lá, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, 70 milhões. Portuguesa, 15 milhões. Meu amigo, eu vou disputar o mesmo campeonato que eles. Eu vou ter as mesmas despesas que ele. Como que eu vou fazer esse campeonato com 15 milhões e eles vão receber 90 milhões? Aí ele vinha com um tal de scout da Rede Globo. Você não tem torcedor, você não vende pay-per-view. Falei, nunca vou vender. Eu não tenho torcedor, eu não tenho título. Como que eu vou vender pay-per-view se você não deixa eu aumentar minha torcida com um título? Eu não tenho condição. O Palmeiras paga 600 mil de salário e eu vou ter que pagar 15 mil reais. Que qualidade de jogador vai querer vir para o meu clube com 15 mil reais? Então eu tive muitas e muitas e muitas brigas. E continuo até hoje, infelizmente. Infelizmente. Sabe? Se você tem um campeonato com o brasileiro com 20 clubes, você tem R$1 milhão, você divida esse R$1 milhão em 20 parcelas e dê iguais para cada um fazer o mesmo campeonato. O Palmeiras, o outro tem mais torcida. Ótimo, ele vai vender mais camisa, vai vender mais não sei o quê, vai vender a marca da sua camisa muito maior e vai faturar mais. Vai ter mais patrocinador. Mas agora, eu vou jogar com o Palmeiras, vou jogar com o Corinthians, as mesmas pessoas vão assistir, eu ganho 10 e ele ganha 100, nunca vai ter um futebol. E essas são as dificuldades básicas aí. Agora, dificuldade de política interna de clube, todos os clubes têm, é uma dificuldade muito grande, é uma briga de vaidades assim terrível. Entra o X, o Y, faz de tudo para prejudicar o X, não importa se aquilo prejudica o seu clube do coração, eu não posso deixar o X. E quando o Y entra lá, o X vai fazer a mesma coisa. Infelizmente, em todos os clubes tem isso. Uns dão sorte de conseguir driblar e consegue ficar lá para frente, principalmente os grandes, né? Mas você está vendo muito clube grande hoje aí em dificuldades financeiras. Nós vemos aí o Corinthians, que está numa dificuldade financeira, com aquele presente de grego, né? Que um ex-presidente presidiário aí deu para ele, com base na corrupção. Achou que era uma coisa boa, mas não foi. Antes tivesse aceitado o Pacaembu aí de graça, que era um estádio tradicional,
estava pago, quitado e já era a casa do Corinthians ali. Se tivesse aceitado o Pacaembu, não tinha dívida nenhuma, o clube estava saneado e provavelmente estava ali, entre os 4 primeiros do Brasileiro. Mas aceitou um presente de grego, porque veio uma lava-jato e descobriram tudo e ele teve que pagar a conta. Infelizmente. E não vai conseguir pagar a conta, porque futebol não tem esse dinheiro. O futebol brasileiro não vai angariar dinheiro para um Corinthians quitar aquela dívida que ele tem com aquele estádio. Infelizmente. Esse é o problema da política brasileira, do futebol, essa coisa da corrupção, né? Sim, e voltando para esse problema do Corinthians, a gente sabe o que aconteceu ali. Ali foi um presente pessoal do ex-presidiário, ex-presidente, para o Corinthians. Ele tinha um acerto com a Odebrecht, mandou a Odebrecht com o seu estádio, constrói aí que eu estou dando de presente para o Corinthians. E depois eu te pago com obra superfaturada, fique tranquilo. Como que era o esquema? Só que não combinou com os russos. Aí apareceu uma lava-jato no meio, descobriu tudo, o estádio estava pronto, a Odebrecht não teve mais contrato para receber o que gastou e quer cobrar. Tá certo ela, o dinheiro é dela, ela pôs o dinheiro ali, ou ele que tire um pouco do dinheiro dos filhos dele, ou o dinheiro que ele tem guardado por aí, em algum lugar, algum lugar e pague. Segundo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que eles têm dinheiro para 38 eleições presidenciais. Tira o dinheiro de umas 2 aí e paga o estádio do Corinthians, já que era presente. Isso se a gente não tiver que devolver para ele agora o dinheiro. Com as novas decisões aí, tudo indica que sim, tem que devolver mesmo. O Odebrecht, não, o bom não é devolver o dinheiro, o bom é daqueles que repatriaram o dinheiro, que fizeram acordo, trouxeram por dinheiro, ele não pagou imposto nenhum, deu tudo, agora tem que devolver para ele limpinho. Olha que negócio bom. Nem o imposto, nem a tributação, nada. Da repatriação não vai pagar, já está limpinho o dinheiro aqui. É genial. É um país que acho que compensa, viu? Compensa o mal feito, hein? E eu que ensinei para meus filhos que o mal feito nunca compensa, que o crime não compensa. É difícil, né? Porque entendeu? A gente fica meio desiludido, né, de fazer as coisas direito aqui. Infelizmente. A gente vê o percentual de empresas que prosperam no país é muito menor do que a quantidade de crimes que são solucionados. Quer dizer, então vale mais a pena ser bandido do que ser empresário. Ah, sim. Se você vê o número de investigações, de apurações efetivamente realizadas, é baixíssimo. Ah, mas o sistema carcerário está superlotado. Se fosse prender realmente todo mundo... Aí sim. Vamos botar só os homicídios. Se for prender todo mundo que realmente... O homicida condenado que realmente merecia estar preso, não teria. Tinha que construir o dobro do sistema penal que tem hoje aí. Mas fala uma coisa, para a gente não falar de política aqui. Que é desanimador falar de política no Brasil. Com relação à portuguesa, quais eram as dificuldades que você tinha ali? Porque tem pouco dinheiro, muito problema para resolver. Como que fazia? Porque a gente sabia que tinha um passivo grande lá em termos de... Olha, em 2005, quando a gestão do Dr. Manuel da Lupa assumiu, eu lembro que tinha uma dívida em torno de uns 450 milhões, mais ou menos, de passivo geral que tinha de dívida. Eles assumiram em janeiro com o clube, não tinha nem uniforme para estrear no Campeonato Paulista. Iam estrear o Campeonato Paulista, não tinha nem uniforme. Você tem uma ideia como que é? Você passa uma gestão para outra, com caixa vazio, sem nada dentro, como que se faz? É o que eu te falei, eu volto lá na credibilidade. Você montar uma diretoria séria, uma diretoria que realmente vai se engajar com vontade de trabalhar e transpirar essa credibilidade. Porque ninguém vai colocar dinheiro no seu clube sem uma credibilidade, sem saber se eventualmente você vai ter um retorno ou não. E foi isso, foi um trabalho sério de 9 anos dessa diretoria. Eu vou te dar a parte jurídica que você perguntou quando eu assumi lá. Nós tínhamos em torno de mais ou menos umas 400 ou 500 ações cíveis e trabalhistas. O que a gente ia fazer? Não tinha dinheiro para você quitar isso. O dinheiro era controladíssimo, porque você tinha milhares de despesa, pouco caixa, você com oficial de justiça em tudo quanto era jogo,
bloqueando e penhorando qualquer rendinha, qualquer festa que você fazia para arrecadar um dinheiro, já tinha oficial de justiça e você não tinha de onde escapar. Tinha muitas manobras que você fazia para tentar escapar de oficial de justiça, levar jogo para outra cidade de última hora, sabe? Qualquer coisa você fazia. Vendeu o mando do jogo para receber antecipado e não ser penhorado. Então você ia fazendo um monte de coisa. Mas em um determinado momento, naquela época, nós estamos falando aí já de 2007, estavam alguns estados, Rio de Janeiro e Mato Grosso, eu e o departamento jurídico da Portuguesa vimos que eles estavam fazendo uns acordos, tentando fazer uma unificação de processos numa vara única, num processo único e começar a fazer conciliações. Eu e o departamento jurídico da Portuguesa montamos um esquema assim parecido e à época fomos falar com o corregedor do tribunal. Na época era o doutor Décio Daidoni, que depois se tornou presidente do tribunal. Levamos essa proposta para ele, ele deu uma analisada e no primeiro momento falou que era inviável. Falou, olha, do jeito que vocês colocaram, eu não consigo viabilizar, porque a gente colocava obrigatoriedade de todos os reclamantes aceitarem e participarem. Então ele viu um monte de problemas legais que iam acabar em mandatos de segurança, em ações até no TST, que ia inviabilizar. Mas ele foi muito assim, condizente com o projeto, com a ideia, e se propôs a analisar e pensar em alguma coisa. Então, lá, depois de uns 4, 5 meses, ele nos chamou. Até quando eu recebi a ligação dele no meu escritório, eu achei estranho. O desembargador me ligou no meu escritório, me chamando por uma reunião, e fomos à reunião, e ele tinha montado um projeto de uma execução integrada, que é o projeto que a gente tem aí até hoje, das varas de execução trabalhista, né? Unificadas lá. Então, em tese, foi isso. Ele pegou todos os processos trabalhistas que a Portuguesa tinha, não juntou numa vara única, mas levava em carga para essa vara de execução, e nessa vara de execução a gente fazia audiências de conciliação. Ah, mas ia fazer o acordo e a Portuguesa ia pagar? Não, o sistema é o seguinte, a Portuguesa combinou com o tribunal de depositar um valor X mensalmente, e desse valor X mensalmente, o próprio tribunal, a própria vara de execução, ia pagar os acordos. Então, eu chegava na vara, por exemplo, com um processo lá de R$10 mil, fazia um acordo por R$5 mil, mas olha, vou parcelar em 5 parcelas de 1.000. Ah, mas você não vai pagar. O juiz, nesse momento, se intervia e falava, não, vai pagar porque não é a Portuguesa que vai pagar. Quem vai pagar é o próprio tribunal. Nós já temos o dinheiro deles aqui. Então, dava mais uma credibilidade para o reclamante, tinha certeza que ia receber, porque estava tendo o aval do próprio tribunal, e começamos a fazer muitos acordos, com deságios de 50% do que devia, 40%. Eu fiz muito acordo com 25% do valor que era devido. A pessoa já estava há anos tentando receber, não conseguia, já tinha perdido as esperanças. De repente, eu falo, olha, te devo 10, mas eu posso te pagar 2,5 à vista. Você aceita? Mas não vai pagar. Aí entrava o juiz falando, não, eu vou te liberar o alvará hoje, imediatamente. Você já vai sair daqui com o alvará para ir para o banco. Então, facilitava muito esse procedimento. Resumindo, saímos de lá. Eu saí um ano antes, de 2012, mas a gestão do Dr. Manuel terminou em dezembro de 2013, com um passivo de processos, assim, uma dívida geral que a gente assumiu com 450 milhões em 230 milhões de passivo, mas todas as ações já negociadas, era só pagar. Para pagar as parcelas. Só pagar. Eu fiz um acordo com aquela advogada famosa aí que todo mundo fala do futebol, que eu não vou dizer o nome dela aqui, que ela não merece o meu marketing, mas eu tinha feito um acordo com ela. Olha só que acordo. Você não vai acreditar, porque eu acho que não divulgaram muito. Eu devia, por exemplo, para ela 30 milhões na época. Eu pagava de juros de atualização monetária, tipo R$500 mil por mês. Só de atualização. Eu fiz um acordo de congelamos o valor. Olha, te devo 30, está congelado em 30. Não atualiza mais. E eu te pago R$100 mil por mês. Fixo. Todo mês você pega R$100 mil do tribunal. E vai abatendo das dívidas e cada 6 meses você apresenta uma tabela para o tribunal de quem os reclamantes que você quitou. Dava tipo 20 anos para pagar. Mas sem juros,
Os 30 mil que eu pagava 500 mil só de juros por mês, eu comecei a pagar 100 mil de parcela. Ou seja, 1/5 do que eu pagava de juros, eu comecei a pagar de parcela para quitar. Isso aqui é uma maravilha. Maravilha. Uma maravilha. Grande ajuda do Dr. Décio Daidoni na época também, da doutora Olga, que está lá na Zona Sul, presidindo, não lembro o número da vara dela, grande auxílio dela, e fechamos esse acordo. Deixamos tudo negociado. Porque era impagável, né? Era impagável. Era impagável. Era impagável, como hoje, porque depois que nós saímos de lá, o próximo presidente que assumiu abandonou tudo, não pagou um acordo, não pagou uma dívida, deixou tudo à execução. Foi tipo uma recuperação judicial. Foi uma recuperação judicial trabalhista que nós inventamos. O provimento 1 de 2007 é o da Portuguesa. Eu, sempre que faço uma audiência nesse juizado, faço questão de falar que eu sou um dos pais dessa criança aí, com muito orgulho, viu? Sim. É muito melhor para a pessoa receber lá 25% ou 50% da dívida do que não receber nada, né? Sim. Porque fica lá, se eterniza e não recebe, como a gente vê que grande parte dos processos... Muitas execuções são assim, frustradas. Você ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Que é o mais frustrante. Mais frustrante. Para a parte e para o advogado, que trabalha... Sim, e não põe nada nós no advogados, quantas ações a gente tem assim, ganha, pronta e não recebe porque não tem de onde tirar. Porque eu digo, você não cobra, você não recebe de quem não tem, você não tem o que tirar. Exatamente. É isso aí, doutor Giuseppe, vamos encaminhando para o final. Queria que você, primeiramente, agradecer por ter vindo aqui, pô, uma honra ter te recebido, muito bom te ouvir. Queria que você desse aí umas suas considerações finais para a nossa audiência, em especial os jovens que estão assistindo, que pode ajudá-los aí nesse início de carreira e tudo mais, e deixar suas considerações finais. Olha, jovem, você que está vindo para o direito hoje, que gosta do direito, escolheu por conta própria, não veio para o direito porque o pai obrigou ou achou que era bonito, mas se você realmente tem uma vocação, não desista, porque vale tudo a pena. Todas essas dificuldades, todos esses perrengues que eu falei aqui, eu passaria por isso tudo novamente. Tudo novamente, porque, olha, vale a pena e espero ainda passar por muitos ainda, viu? Porque eu tenho muita lenha para queimar ainda, viu? Vale tudo a pena. Não desistam, mas se qualifiquem, né? Nunca parem de estudar, porque terminou a faculdade, você terminou só um pedacinho da sua caminhada. A caminhada é longa e exige muito preparo, muito estudo contínuo. Porque se você não estudar, se você não se aperfeiçoar, você vai ser ultrapassado pelo seu colega ali do lado. Concorrência é grande. Então, se você não estudar, com certeza você vai ficar ultrapassado. André, muito obrigado pelo convite. Adorei o seu programa, adorei o vinho aqui, um vinho muito bom. E maravilha, olha, sucesso. Maravilha. Eu já vi que a estreia foi um sucesso. Espero que assistam muito aqui a essa minha história de vida aqui. Foi uma satisfação poder contar um pouquinho aí de tudo que aconteceu. Beleza. Coisas que eu contei aqui, eu nunca tinha contado em lugar nenhum, sabe? Então, legal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vou te deixar aqui, então, a nossa caneca do Falando Direito. Advogado toma muito café para aguentar as horas de trabalho. Eu tomo uma maquininha igual aquela do lado da minha mesa, você ter uma ideia. Gosto de café, viu? Então. Obrigadão, é isso, pessoal. Curtam o canal, sigam a gente aí, então, e até a próxima da semana.